Um golaço contra a Finlândia, maravilha. Esse é o Marinho, José Emiliano. Então, gente, nós temos um museu, temos memória, só estamos documentando. Agora, para resumir um pouquinho do Thomas, que o Rogério já falou, o Zé Carlos vai falar. Nasceu no ano que foi instituída a regra do futebol. Olha a ligação desse cara, desse banguense escocês, com o futebol. Nasceu em 1863, ano que foi instituído a regra do futebol na Inglaterra, do surgimento do futebol na Inglaterra. Centroavante, matador, 2 metros de altura, camisa 9, 3 meses antes de viajar para Bangu, meteu o gol da vitória do Busby, cidade natal, sobre o Cartevale. Era um Bangu e América, coisa sensacional. Chegando aqui, como se não bastasse o pioneirismo dele, o filho dele, o Patrick Donoghue, foi o primeiro grande ídolo e artilheiro do Bangu, com 166 gols, caçado em campo, jogou até 1925. Fundou o Bangu Atlético Clube, que poderia ter sido o clube pioneiro. Não foi em função do diretor da fábrica achar que era jogo de azar. Muito bem. Aí vamos lá seguir os pioneirismos que o Thomas deu início. Primeiro clube é usar banda de música, primeiro explodir fogos, primeira propaganda em estádio, primeiro usar propaganda em camisa no mundo. 1949, aquele losango lá da fábrica lá. Ou seja, se eu for falar de pioneirismo, vai ficar até meio-dia que o cerimonial vai ficar cansativo. O Bangu é pioneiro, primeiro campeão no Maracanã, campeão mundial em 1960, primeiro jogar em gramado sintético, primeiro a ter 4 irmãos da Guia jogando num só time. É muito pioneirismo para estar falando aqui. Outra coisa, o título mundial não foi contra esse time que Dinamo de Kiev, Manchester, enfim, Bayern de Munique. Ou seja, Bangu é muita tradição, histórias e glória. Eu não quero me alongar para a fita poder ir para a TV Globo e dar tempo de sair hoje no RJTV, primeira e segunda edição. E agradecer a presença maciça da mídia, da grande mídia, agradecer os banguenses. Estou muito feliz e emocionado. E vocês não vão ter um monumento qualquer, não. Um monumento lindo, maravilhoso, precioso, que vocês vão ver no detalhe. Isso já está nos 4 cantos do mundo. Eu quero que vocês levem isso de geração para geração. Bangu é pioneiro em diversas causas sociais e berço do futebol no Brasil. Só para encerrar, eu queria agradecer também a presença ilustre da Coronel Saara, diretora do Museu Aeroespacial, que é de grande importância, porque é uma grande memória para a nossa região. Então, Coronel, a sua presença também me honra muito. Gente, estou muito emocionado, muito obrigado. Passo a mão aí para o cerimonial. Bangu, um bairro tradicional do subúrbio carioca, onde a preocupação com a preservação dos seus valores se faz presente no Grêmio Literário José Mauro de Vasconcelos, Museu de Bangu, onde é facilmente obter informações sobre a primeira escola, igrejas, ruas, clubes, cinemas e famílias que fizeram a história da região. A unidade e apego às raízes entre seus cidadãos, espírito que se transfere para todas as atividades aqui exercidas. O bairro começou a surgir no sopé da serra, que limita o seu horizonte, justificando uma das teses a respeito de seu nome. Isso porque Bangu, em tupi, significa recanto negro ou serra negra, isto é, a sombra provocada pela montanha na área ocupada pelas terras da fazenda, recebidas em sesmarias no período colonial. Seu destino, de qualquer forma, não estava selado para ser um latifúndio canavieiro. Com a proclamação da República e a extinção do sistema escravista de produção, outras necessidades ganham impulso. No caso da Fazenda Bangu, surge uma fábrica de tecidos e, paralelamente, o início do bairro Bangu, bem ao estilo inglês, grande responsável pela Revolução Industrial que marcou definitivamente o mundo da região.
Histórias sobre Bangu há inúmeras. E em cada detalhe é possível compreender muito do processo histórico vivido pelo próprio país. Não podemos esquecer de cultuar dois grandes personagens da nossa história, João Ferrer e José Vilas Boas, que no início do século passado transformaram Bangu em um bairro modelo. Depois chegou a família Silveira, que era muito querida pelos moradores da localidade, que souberam otimamente administrar todo o patrimônio desta empresa secular, que foi a Fábrica de Tecidos Bangu. Vale ressaltar os nomes de Guilherme Pastor, Antenor Ferreira, Nonô, e Pascoal José Granado, que muito contribuíram, deixando vários trabalhos sobre a história da localidade. Uma pessoa especial e que nesse momento merece ser reverenciado é o seu Vivi, ou Manuel Rodrigues de Moura. Uma salva de palmas. Nascido no bairro, filho de comerciante do Marco Seis, que foi o primeiro diretor de patrimônio histórico do Bangu Atlético Clube e conhecedor profundo da história do clube e do bairro, que deixou seu legado para o historiador Murilo Guimarães, um dos fundadores do Grêmio Literário, que possui em sua sede social um painel que retrata a Rua Ferrer em 1939, pintado por Clécio Regis, que contém o seguinte depoimento de Vivi e Murilo Guimarães. Nós tínhamos a Rua Ferrer, que era uma espécie de sala de visitas do bairro. As pessoas chegavam a Bangu e achavam aquilo muito bonitinho, tipo de rua inglesa, que tinha uma porção de casas todas de tijolinhos aparentes, que tinha um pé de oiti em frente de cada casa, que tinha um canteiro central com tamarindeiros e lampiões, que tinha uma praça, que tinha uma igreja, que tinha um coreto, que tinha um clube, que tinha um campo de futebol, que tinham 2 cinemas, que tinha vida. Depois, o bairro todo cresceu, sofreu muitas modificações e a evolução, a poesia, teve que ceder lugar ao progresso. Seu Vivi costumava dizer que era impossível falar de Bangu em rápidas pinceladas. São muitos os detalhes e todos relevantes para a compreensão global de sua importância. Além do mais, não podemos deixar de lado as histórias de Bangu, o pioneirismo de Thomas Donohoe, quando trouxe a primeira bola e realizou a primeira partida de futebol no país, com 6 jogadores de cada lado, em setembro de 1894. Do clube de futebol criado em 1904 e que recebeu o pomposo nome de Bangu Athletic Club. Clara influência dos ingleses, logo devidamente aportuguesado para Bangu Atlético Clube, que em 17 de abril próximo passado completou 110 anos de glórias, pioneirismo e tradição. E agora eu vou chamar ao palco muito aplauso para o filho do seu Vivi. Por favor, venha ao palco o senhor José Carlos Bom de dia, Moura. colegas, amigos, pessoas que conhecem tão bem quanto eu a nossa história. Tá, tudo bem. Papai foi aquele cara que, tocando piano, contava uma história. Mas ele começou antes, de fato, em 1908, quando nasceu no Marco Seis. Vovô Sabino, isso é verdade, né? Vovô Sabino, né? Isso, é meu primo. Ele começou a gostar do Bangu por então, porque já sabia, mesmo criança, que tinha jogo da bola. Bangu tinha 4 anos de idade. E papai veio para o Bangu Atlético Clube, jogar futebol no Bangu Atlético Clube, em 1925. E foi no Bangu até 38 ou 39, se não me falha a memória, quando eu nasci. Não sei se foi porque ele quis parar. Mas a verdade é que papai tinha muitas histórias. Estou vendo aqui na minha frente o professor João Ramos, também outro grande historiador das nossas coisas banguenses, Delton e Dampou, que eu vi. São homens de Bangu que conhecem, Ricardo Bittar lá atrás, que conhecem a história do Bangu. Então o que eu vou contar
para alguns será, puxa vida, foi exatamente isso. A coisa da fábrica Bangu na nossa vida era de fato uma vila operária, as casinhas como é o shopping, a estilo inglês, e corria atrás de uma vala, né? Na Rua Fonseca, entre a Rua Fonseca e a Rua Ferré, né? E cresceu aqui em torno do pavilhão, como era chamado o campo de futebol, porque na época existia o Bangu Atlético Clube, tinha um pavilhão aqui na frente, onde depois Silveirinha transformou em depósito de alimentos para nós todos, compramos por preço barato, e lá na Rua Ferré, na Cônigo Vasconcelos, onde ainda existe a sede, o Bangu Clube, que era parte social da fábrica Bangu. Havia um compromisso enorme entre o industrial, jogava a parte fabril, e a parte social. Bangu Atlético Clube, hoje, na época Bangu Clube, recebeu inúmeras festividades. Presidentes da República tiveram aqui aos montes. Pois bem, então quando meu pai contava essas histórias para mim, eu achava essas histórias assim espetaculares. E sobre, de fato, a história do Thomas Donahoe, ele me falava dele com afeto, com carinho. Era um homem alto, usava umas botas pesadas, e na casa que ele morou, ele tocava lá o banjo dele e batia com os pés, marcando a música que tocava. Pois bem, isso é a época anterior. Depois veio a fábrica de Silveirinha. Quando Silveirinha pega o Bangu Atlético Clube e o Bangu Clube e junta os dois em uma entidade só. E dinamiza mais ainda o bairro. Era um socialista de altíssimo padrão. Botou pra gente piscina para nadar, tá ali o nosso mestre de natação, Dr. Jocelyn Vieira da Silva, professor de Educação Física também, daqui de Bangu, grande nadador na época. Fez também as quadras esportivas. Antigamente existia a quadra esportiva lá atrás, na Vila Hípica. Por que Vila Hípica? Porque existiam, de fato, cavalos onde os dirigentes da fábrica, os diretores, e principalmente os ingleses, faziam uso para a prática do hipismo. Foi lá que eu vi pela primeira vez Nelson Pessoa. Nelson Pessoa filho, né? Porque Nelson Pessoa pai, evidentemente, era parceiro do meu pai. Então Nelson Pessoa filho eu vi. Ele hoje deve estar com seus 79, eu estou com 75. Ele é mais velho que uns 4. Ele galopava lá na Vila Hípica. Quantas vezes fui à Vila Hípica, garoto, assisti a turma de voleibol. Eitel Duval Vilares, que foi também funcionário da fábrica. Enfim, muitos. Nós tivemos vários campos de atividade social e esportiva. Então, o que meu pai deixou a nível de coleção de história para o Bangu Atlético Clube, para o Grêmio Literário Zé Mauro Vasconcelos, é de fato uma coisa muito gostosa de se pesquisar. Nós poderíamos, ótimo, acho que, não tenho certeza, mas acredito que o shopping deverá manter permanentemente aí uma exposição dessas coisas maravilhosas que nós temos o prazer de dizer. Bem, eu vou encerrar por aqui porque tem um time aí, tem uma questão de tempo. Mas antes de encerrar, eu tenho aqui logo depois de mim a bisneta, sobrinha bisneta do senhor Thomas Donahoe. Por favor. Thomas Donahoe, a gratidão dos banguenses. A placa que foi dada a ele. Pronto. Eu nunca imaginei estar aqui agora. Então, e aqui é a foto do tio Patrick, que foi o primeiro, o jogador que eu ouvia sempre minha mãe falar, que atribuíam ao jogador Leônidas o primeiro gol de bicicleta. Mas, na verdade, o primeiro gol de bicicleta foi do meu tio-avô, Patrick Donahoe. Tira pra cá a foto.
A documentação toda eu tenho em minhas mãos, que vou passar depois para o Benevenuto, para fazer parte do acervo do Bangu. Certo? Obrigada. Nós que agradecemos, uma salva de palmas. De supetão, eu sei que existia aqui em Bangu William Hallowell, filho de um dos ingleses de época, que foi um dos fundadores do Bangu, Zahi Hallowell. Zahi jogava tênis, que aprendeu com os antepassados, com o pai dele. O Zahi, da parceria também de meu pai, morou aqui na Rua Fonseca e não sei onde estão hoje as filhas que eu gostaria muito de Ao som do hino nacional da Escócia, nessa bela manhã de junho, Bangu escreve mais uma página na história do Rio de Janeiro e do Brasil. Convido para subir ao palco. Nós tivemos agora a grata surpresa, né, de recebermos aí, temos na nossa presença uma das descendentes da pessoa a qual nós estamos homenageando. Eu não vou me estender muito, porque nós temos aí um compromisso de horário junto à televisão. Eu só queria fazer um pequeno agradecimento a todas as autoridades, historiadores, cidadãos, banguenses que aqui se encontram resgatando parte dessa história. O Grupo Aliança tem uma grata satisfação de poder devolver a vocês que nos acolheram aqui desde o início da montagem da fábrica com muito carinho e muito amor. Logo no início nós percebemos o quanto era importante isso aqui para os moradores de Bangu, essa fábrica, e fizemos questão de preservar a história. Hoje a gente resgata só um pouquinho dela, do muito que ainda vai ser contado. Eu queria chamar aqui ao palco todo mundo que discursou, o senhor Rogério mesmo, o senhor Clécio Regis, José Carlos de Moura e a bisneta de Thomas Donoghue. Por favor. Gente, é tempo de futebol, é tempo de Bangu. Eu gostaria de convidar a todos agora que se voltassem para a estátua, para a grande inauguração e essa grande homenagem. Por favor.
legal, muito legal. Sabe o que eu achei bacana? Até o Marinho veio. O Pirajara tá aqui. Ele já foi embora, não? Eu tinha que tirar para guardar falar com ele. O Pirajara Olha aqui. Oi. Cadê o goleiro? Ah, eu tô pegando aqui os abraços e tal. Tira uma pro monumento lá. Tá aqui. Vamos tirar foto. Aqui, ó.